comportamento do Vasco é que não chega a ser bom, né? O diretor executivo de futebol, Paulo Brax, teve que dar até explicações. O sinal de alerta tá ligado no Vasco. O time só venceu 1 dos 8 jogos no Brasileirão e tá na zona de rebaixamento. A 18ª posição na tabela, com 6 pontos conquistados até aqui, não estava no planejamento inicial do clube. A gente poderia estar com mais 6 pontos na tabela tranquilamente, se a gente tivesse feito o que estava planejado, que era vencer esses 2 jogos em casa. O momento é de cobranças dentro do Vasco, mas também de reafirmar a convicção no técnico Maurício Barbieri. Tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Em meio à pressão por bons resultados, o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, mandou um recado ao torcedor. A torcida do Vasco, ela está machucada há pelo menos 20 anos. E eu sei muito bem que são cerca de 20 anos de turbulência. E em 5 meses, depois desses 20 anos, a gente não vai ter um voo sem nenhuma turbulência. Dentro de campo, o time tem mais a lamentar do que a comemorar. Na Copa do Brasil foi eliminado em casa para o ABC logo na segunda fase. E no Carioca perdeu os 2 jogos da semifinal para o Flamengo. Impulsionado pela Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco investiu mais de 100 milhões de reais em contratações para reformular o elenco no início da temporada. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. O Vasco já se movimenta no mercado para a reabertura da próxima janela de transferências no dia 3 de julho. 2 posições são prioridades na busca por reforços. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. Os futuros reforços só vão poder jogar depois da 13ª rodada do Brasileirão. Até lá, o Vasco vai ter 5 jogos, e 2 deles são clássicos, contra Flamengo e Botafogo. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse. Segurança, convicção, confiança no trabalho que está sendo feito aqui para a gente fazer aqui dentro diferente. Paulo Brax bateu um papo com a imprensa ontem, falou com a imprensa. Barbieri segue no cargo e com moral. E Igor Dorileu, que já está no Nilton Santos, não trabalha todo dia, não tem folga não. Ontem foi até lá e conta pra gente o que rolou nessa entrevista coletiva. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Antes do Brasileirão começar, o torcedor vascaíno nem pensava em zona de rebaixamento. Com o aporte da 777 Partners e o novo elenco, a expectativa era passar longe do pesadelo que assombrou o clube nos últimos anos. E começou bem, com 3 pontos fora de casa contra um dos favoritos ao título, o Atlético Mineiro. Mas depois disso foram 7 jogos e nenhuma vitória, o que levou a equipe à 18ª posição, dentro do temido Z4. É a primeira grande crise depois que o clube se tornou SAF. Com isso, o treinador Maurício Barbieri e principalmente a diretoria passaram a ser questionados. Ontem, o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, deu explicações em entrevista coletiva. Não tem problema com cobrança, pode cobrar, que a gente vai entregar. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. O dirigente garantiu a permanência de Maurício Barbieri, pelo menos por enquanto. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado perspectiva.
sem que seja analisado o que pode ser feito internamente. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Já pensando na próxima janela de transferências, Brax revelou que o clube já tem quase 2 reforços. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você. Esses atletas, no entanto, só poderiam atuar em julho, mais precisamente a partir da 13ª rodada. Até lá, é esse o grupo que tem a missão de afastar o fantasma do rebaixamento. Show pra lá, fantasminha. Cega ele. Ô, Bigode, eu discordo só do Brax quando ele fala assim, muita gente criou uma expectativa acima do sei lá o quê. Porque quando o Josh Wander, que é o 01 da parada, fala numa entrevista, compara com o time mais rico do Brasil, que mais fatura, com maior receita. Essa é a última vez que o Vasco enfrenta o Flamengo em desigualdade. Como é que ele falou? Não ia mais, a partir daquele momento, não ia mais se enfrentar em desigualdade financeira. Pô, você não quer que o torcedor ache que o time do Vasco vai valer o time do Flamengo? Que os salários vão ser iguais? Que estará na mesma competição? É normal o torcedor criar essa expectativa ou não? É absolutamente normal. O torcedor do Vasco, ele não tem culpa de ter criado essa expectativa. Quem tem culpa de ter feito o torcedor criar essa expectativa é a direção, através do Josh Wander, através do próprio Paulo Brax e através do Abel Braga. Que a partir do momento que a SAF chega para comandar o futebol do Vasco, o Vasco começa a contratar 16 jogadores, ganha do Atlético Mineiro, todo mundo fala, agora mudou, agora não tem mais, o Vasco é rico, agora o Vasco não vai mais sofrer financeiramente, agora o Vasco não